Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos voltando para o quarto dia da campanha Fé. Sim, este é o nome da campanha Fé. Ver é crer ou crer é ver? Estas são as perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. E hoje, neste quarto dia, iremos meditar em Mateus 21, versículos de 18 a 21. E a palavra do Senhor diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, aos discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberei. Aleluia. Este versículo ilustra quão poderosa é a nossa fé. Isso é, a fé, sem dúvidas, pode o que aparentemente é impossível. Se tivermos fé e não duvidarmos, podemos afastar todas as maldições que nos perseguem. Toda inveja, toda doença, toda amarração, todo espírito maldito, todas as enfermidades, todas as dívidas, todos os olhos grandes, a amarração do inimigo. Basta ter fé e não duvidar. Ora, Jesus disse que seríamos capazes de lançar os montes nos mares. Então, por que não conseguiríamos nos ver livres das lutas e as adversidades de nossas vidas? Mas temos que dar nosso passo adiante. Precisamos agir nossa fé. Bem, Jesus fez com que seus problemas secassem imediatamente. Então, isso quer dizer que você pode fazer seus problemas secarem em uma semana? Não. Os problemas de Jesus secaram imediatamente. E o mesmo deve acontecer com você, segundo a sua fé. Deus não está com os ouvidos tampados, que não possa ouvir nossa oração. Ele quer que lembremos dele, que conversemos com ele. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberei. Deus abençoará abundantemente todos aqueles que creem. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Agora iremos meditar em Marcos 5, versículos de 21 a 43. A palavra do Senhor diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito
e muito padecera às mãos de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia, aleluia. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizeres: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fazia isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nele se opera, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Aleluia, aleluia. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas os mestres? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Aleluia, aleluia, aleluia. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Talitá cumi, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Amém. Graças a Deus. Meditando nos versículos de 21 a 43, a palavra diz: de volta a Galiléia, no meio da grande multidão que o busca, Jesus restaura 2 mulheres judias, trazendo a elas vidas plenas e inclusa social. É outra barreira que atravessa, a de gênero. Elas são de classes e faixas etárias diferentes. Depois, fará a mesma coisa para a mulher gentia no outro lado do mar. Da mesma forma que tratou o processo dos Gerasenos, Jesus atende o pedido do líder judeu. Enfim, ministrava e valorizava a todos igualmente. Por isso, não ignore o apelo corporal da mulher no caminho. Muitas vezes, as interrupções são oportunidades de evangelizar, de falar, a serem aproveitadas. Nos 2 casos, destaca-se a importância do contato físico na cura. Na missão, a palavra, o carinho, o afeto, a sensibilidade andam juntas. Explorando ainda mais os versículos de 21 a 43, foram descritos 2 milagres notáveis.
a cura da mulher que tinha uma hemorragia, que se realizou sem qualquer ato aparentemente cóssil da parte de Cristo. A ressurreição da filha de Jairo foi o segundo exemplo do ministério de Cristo de restauração de vida aos mortos. Versículo 22. Jairo era um dos principais da sinagoga, que o identifica como um dos anciãos que estavam encarregados dos serviços da sinagoga que Jesus frequentava em Cafarnaum. 23. Insistentemente lhe suplica. Ele continuou implorando, talvez repetidas vezes e com desespero, filhinha. Todos os comentaristas acham que o diminutivo indica um termo carinhoso. Está à morte. Uma boa paráfrase do texto grego que indica que ela estava no último estágio de sua doença. O grego de Marcos descreve com muita vida e angústia desse pobre pai ao rogar uma frase entrecortadas: minha filhinha está à porta da morte, que venhas. No versículo 24, a multidão que seguia Cristo continuou amontoando-se ao redor dele. 25. De uma hemorragia. Nenhum dos evangelhos descreve especificamente a natureza dessa hemorragia, a não ser que era uma doença crônica. Versículo 26. Marcos é muito fraco em seus comentários referente à experiência da mulher com vários médicos. Ela foi de um médico a outro em busca de cura, mas em lugar de ser curada, sofreu muito nas mãos deles. Gastou tudo o que tinha e ainda piorou. Lucas, o médico, não é tão rude na sua descrição. A multidão que continuou a assediá-lo, no versículo 27. No versículo 28, ela continuou dizendo, provavelmente a si mesma. 29 a 30. Esta cura foi excepcional não simplesmente porque foi instantânea, mas porque aconteceu sem qualquer participação aparentemente cônscia de Cristo. Entretanto, Jesus logo tomou conhecimento do que aconteceu. Não devemos imaginar que o tocar nos vestidos tivesse algum efeito mágico, mas que Jesus, em sua onisciência, reconheceu o toque da fé e satisfez o desejo da mulher. Pode-se também aceitar que a cura não fosse um ato consciente de Cristo e que foi Deus, o Pai, que a curou. Aleluia, aleluia. Aqui foi Deus, o Pai, que curou a mulher. Neste caso, Jesus, na limitação de sua humanidade, não o percebeu até que o milagre aconteceu. Era poder que operou a cura. A pergunta, quem me tocou, pode ter sido feita a fim de revelar o milagre à multidão. Se aceitarmos que a cura foi conscientemente operada por Cristo, caso contrário, Cristo pode ter perguntado para sua própria informação. No versículo 31, como de costume, a maneira pitoresca de Marcos usar os tempos dos verbos esclarece-nos. Ele conta que os seus discípulos continuaram insistindo. Não vês que a multidão te aperta continuamente? Versículo 32. Evidentemente, a mulher não foi percebida à primeira vista, pois Marco diz que ele continuou olhando ao redor. Versículo 34. Tua fé. Vemos a fé desta mulher em ação. Uma tão forte confiança que ela não achou necessário captar a atenção de Jesus. Te salvou. Fica livre do teu mal. A primeira expressão significa literalmente se salvou, referindo-se à salvação da aflição física. A segunda expressão significa tenha saúde. E é um imperativo presente significando que ela devia continuar tendo saúde. 35.
A pergunta dos mensageiros, por que ainda incomodas? Indica que eles não esperavam uma restauração à vida. Mestre, o texto grego diz didaskalon, professor. 36. Jesus, ignorando os comentários, disse ao doutor, pare de temer, continue crendo. Os dois verbos se encontram no tempo presente no grego. A notícia desencadeou o medo no coração do homem, mas Cristo insistiu com ele a não abandonar a sua fé interior. 38. O alvoroço. Entre os judeus, a lamentação pelos mortos era algo que nada tinha de moderação a respeito. Pranteadoras profissionais eram alugadas para que houvesse uma demonstração de tristeza. Em Mateus 9:23 menciona tocadores de flauta e a multidão que também estava fazendo tumulto. No versículo 39, a impropriedade da demonstração levou Cristo a perguntar: por que estáis em alvoroço? Ou, mais literalmente, por que vocês estão fazendo tão grande a gritaria? A declaração de que a menina não estava morta, mas dormindo, tem sido interpretada por alguns que ela não estava realmente morta, mas em estado de coma. Entretanto, em Lucas, capítulo 8, versículo 55, diz que o seu espírito voltou, indicando que ela estivera morta. A referência de Cristo à morte, chamando-a de sono, foi interpretada como uma sugestão de que a condição era temporária e que a pessoa despertaria novamente. Nos versículos 40, os pranteadores, interpretando literalmente a figura de linguagem de Jesus, riram dele, zombando. Sabiam que a menina estava morta e tinham certeza de que a morte é permanente, mandando sair a todos. O verbo de Marco é vigoroso, significando expulsando-o. Cristo expulsou a multidão escarneadora para fora da casa. No versículo 41, Talita cumi, transliteração do aramaico de menina, levanta-se. Talita cumi, Talita cumi, menina, levanta-se. Marco insere a palavra eu te mando. No versículo 42, imediatamente a menina se levantou, ação imediata, e andava, ação contínua. 12 anos, tinha idade suficiente para andar. Os pais e os discípulos ficaram indescritivelmente assombrados com o milagre a ponto de ficarem fora de si de espanto. E encerro com o versículo 43. Jesus ordenou que ninguém o soubesse, para que os pais não proclamassem a notícia e a agitação difundida não precipitasse uma crise antes de chegar a hora da morte do Salvador. E encerro este quarto dia da campanha com a leitura do livro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. E a palavra do Senhor diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis?
trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com uma violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajudar-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia, aleluia. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Aleluia, aleluia. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Responderam-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aleluia! Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puseram. Trago para esta primeira reflexão, esta mensagem: as limitações e a incapacidade ou fracasso dos discípulos em curar são impressionantes, a ponto de quase esgotarem a paciência de Jesus. Eles representam a comunidade cristã em missão, não são diferentes dos missionários e da igreja de hoje. Versículo 21. Há quanto tempo isso lhe sucede? É importante fazer perguntas para entender o máximo sobre a história, a situação e o contexto das pessoas carentes. Versículo 22. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É o apelo das pessoas com necessidade física e espirituais. Em missão reagimos ajudando com compaixão. Versículo 23. Se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia, graças a Deus. Sempre em um diálogo respeituoso, Jesus capta e usa a própria expressão do pai do jovem e afirma o poder, o alcance e o papel da fé na vida. É uma espécie de convite para ele confessar a sua fé. No versículos 24, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa simples e humilde confissão de fé, em alguns sentidos, supera a confissão de Pedro, em 8, versículo 29, porque esse pai reconhece as limitações no seu estágio de fé e demonstra o desejo de crescer. É uma oração exemplar que sempre devemos fazer para continuar nos aprofundando na fé. Encerro a meditação nos versículos 28 e 29. Porque não podemos nós expulsá-lo? No diálogo, os discípulos admitem a sua falha e inexperiência. Em resposta, Jesus mostra a tremenda importância da oração na vida missionária, na sua vida de evangelização, na sua vida na fé, na sua vida com o Pai. Assim seja, assim diz o Senhor.
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, eu agradeço a este quarto dia. São o quarto dia de ensinamento, de aprendizado, meu Pai. Aprendemos hoje com Seu Filho Jesus, meu Pai, que devemos sim persistir na fé, acreditar no agir sobrenatural. Não devemos jamais perecer, desacreditar, deixar ser influenciado por pessoas negativas, meu Pai. Precisamos sim de pessoas com poder, com força de vontade, com o agir da fé, uma fé inabalável. E eu agradeço a cada dia, meu Pai, os ensinamentos. Eu agradeço a cada dia uma vida salva, uma vida resgatada. Que essa palavra vai a essa pessoa que está fazendo um tratamento, combatendo um câncer. Esta pessoa que está aí enfrentando as maiores dificuldades da sua vida, tentando vencer as drogas, lutando contra a própria carne, lutando contra a mentira, com a soberba, com as dificuldades financeiras, meu Pai. Através de uma palavra. Através de uma palavra. Ela pode sim ser salva, meu Pai. E hoje, eu espero que hoje, que as palavras que foram ditas sejam definitivamente tocadas no coração, que sejam curadas, saradas. Que sejam curadas e saradas. Em nome do Seu Filho Jesus, que cada um que está sentindo essa dor, toque forte no peito, aperta o peito, declare vitórias, cria no poder da Sua palavra, cria na sua fé. Não deixe a sua fé apagar, diminuir, ser diluída pela corrupção da carne, pela corrupção do mundo. Creia, você tem poder, sim. A sua palavra tem força, sim. Jesus disse que através da fé ele secou uma figueira. E hoje, através da sua fé, você pode curar a sua enfermidade, que através da fé você pode sair desse buraco negro das dívidas, que a partir de hoje você que vem brigando incisivamente com seu marido, com a sua esposa, vocês podem cessar. Sim. A palavra de ordem hoje, a palavra de ordem hoje é decretada fé. Sim. A palavra de hoje é fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, graças a Deus.